Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 10, Fazendo o Impensável. Antes de iniciarmos, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua graça, a Tua bênção para nós neste momento ao estudarmos a Tua profecia. Derrama o Espírito Santo sobre mim e derrama o Espírito Santo sobre os meus irmãos neste momento ao abrirmos a Tua palavra, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém. Fazendo o impensável. O verso áureo, mas ele, Jesus, foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53, verso 5. Lo Fuk, um cristão chinês, compadeceu-se dos seus compatriotas que estavam trabalhando como escravos nas minas na África. Ele desejava compartilhar Jesus com eles. Este servo de Deus, cristão chinês, Lo Fuk, ele desejava salvar almas. Ele desejava levar Jesus para os seus amigos compatriotas que eram escravos nas minas africanas. Mas ele não tinha como alcançá-lo. Então, queridos, ele fez o impensável. Sua solução foi se vender como escravo. Ele se vendeu como escravo por um período de 5 anos. E então, durante esse período de 5 anos, trabalhando nas minas, ele compartilhou Jesus e conseguiu converter muitas almas para Jesus Cristo. Conduziu 200 pessoas aos pés de Jesus Cristo. Queridos, isto é fazer o impensável. Foi exatamente isso que Jesus Cristo fez. Jesus, o comandante das hostes celestiais, Criador dos céus e da terra, o grande eu sou. Ele queria salvar a humanidade. E ele se ofereceu para morrer pela humanidade. Ele se ofereceu para deixar o trono de glória no céu, encarnar num ser humano, ser gerado no ventre de Maria, nascer como um ser humano, tornando-se Emanuel, um conosco. E queridos, aqui ele alcançou os inalcançáveis. Aqui ele fez o impensável, Deus que se torna carne e habita entre nós. E mais, ele morreu por nós. E mais ainda, ele retém para todo sempre a natureza humana, ligando-se a você e a mim por laços eternos, inseparáveis, tornando-se nosso irmão mais velho, nosso líder, nosso representante, tornando-se o segundo Adão. Esta mensagem profunda, profética, Isaías transmitiu através dos capítulos 52 e 53 do seu livro. Este é o assunto que nós vamos estudar nesta semana. Que Deus, através do Espírito Santo, nos ajude a entender quão profunda foi a humilhação. O estado de humilhação do Filho de Deus ao se tornar homem, viver entre nós. Que Jesus Cristo seja o nosso foco, a nossa paixão, o nosso amor. Todas as nossas atenções, todas as nossas prioridades precisam ser colocadas neste Jesus que não mediu esforços para nos salvar. É Ele aquele em quem nós esperamos. É Ele a rocha da nossa salvação, a rocha eterna. Aleluia. Na parte de domingo, a difícil verdade de Isaías. Nós vamos agora nos concentrar em Isaías capítulo 50, os versos 4 até o verso 10. Abra sua Bíblia. Isaías capítulo 50 e os versos 4 até o verso 10. Aqui nós lemos: O Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Esta é uma profecia messiânica feita 700 anos antes de Cristo nascer. Deus falou através da boca de Isaías que o Messias receberia uma língua erudita, uma língua que falava do amor de Deus, para que saiba dizer ao seu tempo
uma boa palavra ao que está cansado. Jesus era aquele que parava nos sofrimentos humanos. Jesus era aquele que parava para cuidar de um pássaro que estava com a asa quebrada. Jesus era aquele que parava para cuidar de um leproso, de um cego, de uma viúva. Era aquele que dava comida para os famintos e abria os olhos aos cegos. Jesus Cristo diz aqui, ele dizia uma boa palavra ao que está cansado. E o que mais? Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Jesus sabia ouvir os clamores. Os ouvidos de Jesus estavam aguçados para ouvir o clamor do cego, do leproso, do necessitado. Os ouvidos de Jesus ainda estão abertos para ouvir o seu clamor, para entender a sua angústia, para enxugar a sua lágrima. E o verso 5 diz: o Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retiro para trás. Jesus não veio para cumprir uma missão e depois recuar desta missão, voltar para o Pai e deixar a família humana perdida. Não, queridos. Se bem que por 3 vezes ele orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas o Pai disse: meu filho, eu não vou passar de você este cálice. Você tem que morrer pela humanidade. Jesus Cristo não recuou. Ele enfrentou o Getsêmani, ele enfrentou a cruz, ele salvou a humanidade a um preço infinito. Ele não é aquele que se retira, que recua. É o que diz aqui o verso 5. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Ele não foi desobediente ao Pai. Ele dizia: seja feita a tua vontade, ó Pai. Não seja como eu quero, mas como tu queres. O Filho vivia para fazer a vontade do Pai. Você, meu querido irmão, é filho de Deus, filha de Deus? Somos gerados pelo Espírito Santo? Sim, somos gerados pelo Espírito Santo como filhos e filhas. Também não deveremos fazer nossa vontade. Também não deveremos ser rebeldes, desobedientes. A missão dos filhos é exaltarem, edificarem o Pai, honrarem a lei do Pai, a palavra que saiu da boca do Pai. Jesus viveu para isso e você e eu, como filhos de Deus, deveremos viver para isso. Não me retiro para trás, não recuamos. Quando abraçamos a Jesus como nosso Salvador, nós tomamos uma decisão para sempre. Não ficamos olhando para trás, como a esposa de Ló. Não, queridos. Nós queimamos as pontes. Como Moisés, quando saiu do Egito, ele queimou as pontes, para nunca mais voltar como filho da filha de Faraó. Queridos, ele foi chamado por Deus para uma missão e ele a cumpriu. Jesus Cristo cumpriu com a missão também que o Pai lhe deu. Jesus Cristo também dá uma missão para você. E nós não podemos voltar para trás. Conta-se que o exército romano, quando descia dos seus navios numa praia para tomar conta de um território, para uma batalha, os comandantes dos navios, a primeira coisa que eles faziam depois que todo o exército descia, eles diziam: agora queimem os navios. Queimem os navios. Que loucura alguém poderia pensar? Queimar os navios? Sim, queimem os navios. Isto significava que os soldados ou venceriam, o exército romano ou venceria, ou morreriam lutando, mas não voltariam para trás. Queridos, quando nós abraçamos Jesus Cristo, nós queimamos os navios. Não voltamos para trás. Jesus diz aqui, no verso 5, não me retiro para trás. Ele não recuou da missão de nos salvar. Nós também não podemos recuar da missão de exaltar o nosso Pai Celestial, de edificarmos o caráter do nosso Pai diante do mundo através da sua santa lei, os 10 mandamentos. Não me retiro para trás. E o verso 6, as minhas costas dou aos que me ferem. Jesus, ele não foi forçado. Ele não foi forçado a morrer. Foi espontâneo da parte dele. Ele não reagiu. Aqui diz: as minhas costas eu dou.
Voluntariamente, ele aceitou sofrer por você e por mim. Foi uma decisão espontânea? Por amor, as minhas costas dou aos que me ferem, e as minhas faces aos que me arrancam os cabelos. Profecia que se cumpriu na pessoa do Messias, na pessoa de Jesus Cristo. Veja a profunda humilhação que Jesus sofreu. Ofereço as minhas faces aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a minha face dos que me afrontam e me cospem. Jesus foi cuspido, foi esbofeteado, puseram-lhe uma coroa de espinhos, bateram naquela coroa de espinhos, cravando-a na testa. Ele tem esses sinais na testa até hoje. Ele tem os sinais da lança que furou. Ele tem os sinais dos cravos nas mãos e nos pés. São sinais do resgate humano, o preço que foi pago. E aqui vemos no verso 7, porque o Senhor Jeová me ajuda. Por que é que Jesus Cristo conseguiu cumprir com a missão? Porque ele vivia na dependência do Pai. Jesus não vivia como Deus na terra. Sendo Deus, vivia na forma de homem, na dependência do Pai. Dependia do Pai através da oração, dependia da iluminação do Espírito Santo. O Espírito Santo possuiu Jesus Cristo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Depois do batismo, Jesus Cristo foi batizado pelo Espírito Santo, se tornou uma possessão do Espírito Santo e o Espírito Santo o conduzia, porque o Senhor Jeová me ajuda. O mesmo Deus que ajudou Jesus Cristo, o Filho de Deus, o mesmo Deus ajuda você, filho de Deus, você, filha de Deus. É o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Pelo que não me confundo. Jesus não se confundia porque ele discernia o bem e o mal. Porque o Espírito Santo dava esse discernimento. Há pessoas que pensam que Jesus discernia o bem e o mal porque ele era Deus. Não. Ele era um homem vivendo na dependência de Deus, gerado pelo Espírito Santo, batizado pelo Espírito Santo. Por isso ele diz aqui na profecia, eu não me confundo. Por mais heresia que exista, por maior que seja a confusão doutrinária, teológica que exista, nós não nos confundimos, porque o Espírito Santo está em você, o Espírito Santo está em mim, e eu não me confundo, diz a palavra de Deus. Por isso pus o meu rosto como um seixo, e sei que não serei confundido. Aleluia, aleluia. E agora o verso 10. Quem há entre vós que tema a Jeová e ouça a voz do seu servo? É a profecia messiânica. Quem vai ouvir a voz do servo de Jeová, o servo sofredor, aquele que disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos? Quem vai ouvir a voz deste servo? Esta é a pergunta. Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor. Quando você estiver atravessando o vale escuro da sombra da morte, não tema, não tenha medo. Você deve confiar no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Que mensagem confortante que o Espírito Santo trouxe para você e para mim através do profeta Isaías. Aleluia! Na parte de segunda-feira, o poema do servo sofredor. Abra sua Bíblia agora em Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52, nós vamos ler a partir do verso 7. O verso 7 do capítulo 52 de Isaías diz: quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Está falando dos pés do Messias, que veio para anunciar as boas novas. Mas este texto messiânico pode também se aplicar a você. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Os pés do evangelista, os pés do pregador do evangelho eterno. Bem-aventurado é o pregador do evangelho eterno, que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem. Tudo isso Jesus veio como Messias cumprir.
Mas isto também você e eu deveremos cumprir, anunciando a paz, anunciando o bem, fazendo ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Aleluia, o nosso Deus reina. E o verso 11 do capítulo 52 diz: retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Deus está chamando você, meu irmão, para a santidade. Retire-se do mundo, retire-se de Babilônia, não beba do vinho de Babilônia. Não toque em coisa imunda. Deus quer santidade na sua vida. Santidade ao Senhor precisa ser escrito na testa dos filhos e das filhas de Deus. Saia do meio de Babilônia, purifique-se, os que levam os vasos do Senhor, os mensageiros do Senhor. E agora o verso 13. Eis aqui o meu servo, operará com prudência, será engrandecido e elevado e mais sublime. É um verso messiânico. Eis aqui o meu servo, operará com prudência. Jesus era prudente. Jesus disse: sede prudentes como as serpentes. Jesus era prudente. Se Jesus não fosse prudente, ele teria sido morto logo nos primeiros meses do seu ministério. Mas ele foi prudente, ele não se expôs, ele fazia o seu ministério no silêncio, não chamando muito a atenção. Por isso que a profecia diz que não se ouviria a voz dele gritando pelas ruas e pelas praças, não. Ele não se expôs para que ele pudesse durar até o momento certo, o ano 31, o dia 14 de Nisan do ano 31, quando pela profecia bíblica ele deveria morrer. Queridos, Jesus Cristo, ele agiu com prudência. E o verso 13 diz: será engrandecido. Primeiro humilhado, depois será engrandecido. Aqueles que se humilham serão exaltados. Jesus Cristo teve o seu vale de humilhação. Quanto tempo durou este vale de humilhação de Jesus Cristo? 33 anos. E então, depois de morto, ressuscitado, ressurreto, subiu ao céu. E aqui diz: será engrandecido, elevado e muito sublime. Aleluia! Por esta profecia que se cumpriu. Verso 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado. Pasmavam diante de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ali ele estava ensanguentado. Ali ele estava nu. Jesus Cristo foi pregado na cruz nu. Uma vergonha. Todos olhavam para ele daquele jeito, sem nenhum lençol, sem nenhuma roupa, ensanguentado, pregado na cruz. Pasmaram muitos à vista dele. Olhavam para aquele homem pregado na cruz no meio de dois ladrões. E muitos foram tentados, mesmo dos discípulos, a pensarem: será que ele é realmente o Filho de Deus? E Satanás colocou palavras nas bocas dos inimigos de Deus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce daí, para que creiamos. Queridos, Jesus Cristo, na cruz, apresentou um aspecto que pasmou muitos. O seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o outro, ou de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Um Deus humilhado, o Filho de Deus pregado numa cruz, parecia para os discípulos o fim do cristianismo, o fim do ministério de Jesus Cristo. Mas não era o fim, era apenas o começo. Era apenas o começo. Quando tudo parece perdido, lembre-se, é apenas o começo. Deus levantou Jesus Cristo da tumba. Jesus Cristo ressuscitou e disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crer em mim, ainda que morra, eu o ressuscitarei. Queridos, quando Jesus Cristo morreu na cruz, ali ele estava esmagando a cabeça da serpente. Aparentemente Satanás estava vencendo porque Jesus estava morrendo na cruz. Aparentemente Satanás poderia estar exultante,
Mas Satanás não estava exultante, porque a morte de Jesus na cruz, sem nunca ter cometido um pecado, a morte de Jesus na cruz, morrendo pelos nossos pecados, era o esmagar da cabeça da serpente. Queridos, Jesus Cristo, ele morreu como vitorioso. A morte de Cristo na cruz não é fracasso, é vitória. A sua vitória, a minha vitória, porque fomos comprados por bom preço, pelo ouro do sangue de Jesus e pela prata das suas lágrimas. Aleluia! Eu convido você para comparar o vale da humilhação descrito lá em Filipenses. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Filipenses capítulo 2 e os versos 5 a 11. Este é o vale da humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo. Compare este vale da humilhação descrito por Paulo aqui em Filipenses com o vale da humilhação descrito pelo profeta Isaías. Aqui nós lemos Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O sentimento que havia em Jesus de exaltar o Pai, exaltar a lei do Pai, fazer com que o Pai fosse reivindicado, a sua justiça fosse reivindicada diante do universo todo. Este mesmo sentimento deve existir em você e em mim como filhos de Deus. Verso 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus era Deus eterno. Deus é eterno, incriado, existente por si mesmo. Jesus era Deus e se tornou carne. Aqui diz que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, porque ele era igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Voluntariamente ele tomou a forma humana de servo, aniquilou-se a si mesmo. A encarnação de Cristo, tornar-se homem, foi um aniquilamento, foi uma humilhação. Aqui diz, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele tornou-se o segundo Adão. E o verso 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Agora o verso 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Primeiro Jesus Cristo foi humilhado. Depois aqui a palavra de Deus diz que Jesus Cristo foi exaltado, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. É exatamente isto que a profecia de Isaías mostra. O Cristo humilhado e o Cristo engrandecido. Jesus Cristo é a minha esperança. Jesus Cristo é o melhor que eu tenho. Jesus Cristo é o meu pão, é a minha água, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu amigo. Jesus Cristo é tudo em mim. Jesus Cristo é tudo isso para mim e para você. E o verso 10 diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Salvos, ímpios e os demônios todos terão que dobrar, todos dobrarão seus joelhos diante de Jesus Cristo. Quando? No final dos 1000 anos. Antes de Satanás e os demônios serem queimados juntamente com os ímpios, todos os joelhos se dobrarão e reconhecerão que Deus é Deus, Jesus Cristo é Deus. E aqui diz, verso 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Na parte de terça-feira, quem creu? Quem creu na nossa pregação, dizia o profeta Isaías. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53 e vamos ler agora o verso 1. Isaías 53 e o verso 1. Aqui nós lemos. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem creu na mensagem do Messias? Esta é uma profecia que se cumpriu com Jesus Cristo. Quando ele nasceu, os líderes da nação, os religiosos da nação, os sacerdotes da nação não estavam esperando Jesus. Não estavam.
Somente os pastores que estavam cuidando do rebanho lá no campo, somente Simeão e Ana, estes pouquíssimos estavam realmente esperando o Messias. E quando Jesus Cristo cresceu e começou seu ministério com 30 anos de idade, quando ele foi batizado no ano 27, ele já tinha 30 anos de idade, ele começou o seu ministério. E queridos, Jesus Cristo foi rejeitado pela nação como povo de Deus. Eles rejeitaram o Messias. Por isso esta pergunta, ela faz sentido. Quem deu crédito à nossa pregação? Está se referindo ao Messias. E a quem se manifestou o braço do Senhor? O braço do Senhor se manifestou a Israel, a nação escolhida, mas eles não ouviram a voz do Messias. Em Isaías 52, 13, o servo de Deus é grandemente exaltado. Porém, de repente, o verso seguinte, o verso 14, descreve então o quê? A aparência tão desfigurada do Messias, que ele não poderia ser reconhecido como um dos filhos dos homens. O Novo Testamento descreve os fatores que fizeram com que a aparência de Jesus ficasse tão desfigurada. Duas ocasiões em que a aparência do Filho de Deus, do Messias, ficou totalmente desfigurada. A primeira vez foi após os 40 dias de jejuns no deserto. Quando Jesus fez aqueles 40 dias, lá em Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 4, ali está descrevendo em Mateus capítulo 4 o jejum de nosso Senhor Jesus Cristo. 40 dias sem comer, ele ficou pele e osso. Depois desses 40 dias, ele retornou e João Batista estava pregando quando ele se misturou com a multidão. E dirigido pelo Espírito Santo, João Batista olhou para aquele homem desfigurado, pele e osso, pálido, 40 dias sem comer, mas João Batista reconheceu nele o Filho de Deus. E João Batista falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E as pessoas começaram a olhar para os lados e não conseguiam ver em Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele estava desfigurado. Imaginem só uma pessoa que fica 40 dias sem comer. Assim foi Jesus. Estava empalidecido, estava magro, pele e osso. Mas ele estava batizado pelo Espírito Santo, pronto para iniciar o seu ministério. A outra vez em que Jesus Cristo ficou desfigurado foi quando ele foi crucificado. Quando puseram sobre ele aquela cruz. Quando o chicotearam, quando o esbofetearam, quando o pregaram na cruz e o levantaram. Queridos, ali também ele estava totalmente desfigurado. Portanto, esta profecia de Isaías, no capítulo 52 e o verso 14, esta profecia se aplica tanto ao aspecto de Jesus Cristo após os 40 dias de jejuns, como também ao aspecto de Jesus na cruz do Calvário. Portanto, queridos, o açoitamento, a coroa de espinhos, a crucifixão e, acima de tudo, o fato dele ter carregado os pecados da humanidade. O plano nunca foi que o pecado fosse natural para o ser humano. O ato de carregar o pecado de toda a humanidade faz com que o Filho do Homem tenha uma aparência subhumana. Examine a pergunta de Isaías 53:1. Quem deu crédito à nossa pregação? Essa pergunta enfatiza o desafio de crer no inacreditável. E aqui em Isaías 53, e o verso 6, diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todos os nossos pecados, desde os pecados de Adão e Eva, os pecados de Abel, todos os pecados do passado e do presente recaíram sobre Jesus Cristo. Por isso esta profecia diz: todos nós andávamos desgarrados, não tínhamos esperança, estávamos perdidos, desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, ninguém se salvaria sem Jesus. Não existe salvação fora de um Salvador. E o Salvador só existe um, é Jesus Cristo. Só o cristianismo
apresenta diante do mundo um Salvador. No judaísmo não existe um Salvador, porque eles rejeitaram o Messias. No budismo não existe um Salvador. No islamismo não existe um Salvador. No hinduísmo não existe um Salvador. Queridos, Salvador só é apresentado no cristianismo. E ele se chama Jesus. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Jesus estava desfigurado não só pelo sofrimento físico, não só pelo sangue que lhe corria pela face, ele estava desfigurado, ele tinha um aspecto de uma aparência subhumana, porque ele estava assumindo os pecados de toda a humanidade. Tanto é que Jesus Cristo não morreu pela dor física. Jesus Cristo morreu porque o coração se rompeu. A dor de ter assumido os pecados de nós todos foi muito grande. A dor da separação do Pai, porque os nossos pecados sobre Jesus fizeram com que ele ficasse separado do Pai. Ele sentiu a separação do Pai quando ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Esta dor da separação do Pai, esta dor causada pelo acúmulo de todos os pecados concentrados em Jesus Cristo, isto deu para ele aquela aparência desfigurada, subhumana. Queridos, como essas palavras de Isaías 53:6 podem dar esperança para você, apesar dos seus pecados, apesar das suas falhas do passado, de modo que você possa levar esperança para outras pessoas. Este texto de Isaías 53:6 é a minha esperança, é a tua esperança. Você não precisa mais andar desgarrado como ovelha perdida sem ter um caminho. Nós temos o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Nós temos um Salvador, que é Jesus Cristo. Nós somos pecadores, mas existe alguém que morreu pelos nossos pecados. Alguém que morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos ter a vida dele. Isto é cristianismo. Jesus morrendo a nossa morte. E você e eu recebendo a vida eterna de Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quarta-feira, os inalcançáveis somos nós. Nós somos os inalcançáveis. Se Jesus deixasse de morrer na cruz, se aquele clamor 3 vezes feito por Jesus Cristo, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Se o Pai tivesse atendido o pedido e o clamor de Jesus Cristo, ele não teria morrido na cruz e nós nunca teríamos sido alcançados. Estaríamos para sempre perdidos e o planeta Terra estaria sob o domínio de Satanás para todo sempre. Mas, queridos, os inalcançáveis, os pecadores, os rebeldes, como nós somos, nós fomos alcançados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque não desistiu de você. Por 3 vezes ele disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas por 3 vezes ele também disse: mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Queridos, nós às vezes podemos ter planos, nós às vezes podemos ter nossos pedidos, mas sempre deveremos concluir dizendo: seja feita a tua vontade, ó Pai. Como Jesus, seja feito como tu queres, não como eu quero, mas como tu queres. A tua vontade na minha vida seja feita. Assim nós devemos nos espelhar em Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Isaías 53. Nós vamos ler agora os versos 3 até o verso 9. Verso 3. Vamos ler o verso 2. Verso 2 até o verso 9. Eu gosto deste verso 2 de Isaías 53. Diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele. O renovo de Jessé. O renovo de Jessé. Porque foi subindo como renovo perante ele. E como raiz de uma terra seca. Você já viu uma raiz numa terra seca? Como é uma raiz fraquinha, minguada, que ninguém diz que ela vai sobreviver, que ela vai crescer. Quando você vê uma raiz numa terra seca, você diz: isso não vai para frente. Isso não vai para frente. Jesus Cristo,
era como uma raiz de uma terra seca. Ninguém dava nada por ele. Ele não veio como rei, ele veio como pobre, nascendo numa manjedoura. Seu lar era o lar de um carpinteiro. Por isso Jesus disse: os pássaros têm seus ninhos e as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não tinha aquela aparência de riqueza, e ele também não tinha aquela aparência de um mister ou beleza física. Por que não tinha aquela beleza física? Porque ele não queria atrair as pessoas pela beleza física de um Sansão, pela beleza física de um Absalão. Não, queridos. A beleza física não era o forte de Jesus. Ele não tinha parecer. Ele parecia uma raiz de uma terra seca. O verso 2 diz: não tinha parecer, não tinha formosura. Não atraía as pessoas pelo rosto lindo, não, pelos músculos, não. Ele não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Fisicamente, olhando para Jesus, ele era como qualquer outro homem. Não se destacava pela beleza física. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Está claro isso, queridos? Mas o caráter de Jesus era santo. Nasceu santo. O olhar de Jesus era poderoso, porque era um olhar que transmitia amor, transmitia esperança, transmitia vida. A palavra que saía da boca de Jesus tinha poder, porque ela estava uma palavra ungida pelo Espírito Santo. E agora o verso 3 diz: ele era desprezado. Jesus era desprezado desde criança. Quando ele nasceu no lar de Maria e de José, José era viúvo quando casou-se com Maria. José já tinha filhos e filhas que eram mais velhos do que Jesus. E aqueles irmãos e irmãs mais velhos do que Jesus não entendiam a missão de Jesus como filho de Deus. Nem mesmo Maria e José, eles entendiam plenamente. Eles estavam também confundidos. Mas, queridos, Jesus era desprezado pelos próprios irmãos quando criança. Ele era desprezado depois, quando cresceu, pelos líderes da nação, pelos sacerdotes. Não foi reconhecido como um mestre. O povo o seguia, mas os líderes religiosos da nação o desprezavam. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores. Ele sabia o que era sentir dor. Ele nasceu na pobreza. O pai poderia ter feito seu filho nascer nesta terra, Deus o Pai poderia ter feito com que ele nascesse num berço rico, mas Deus o Pai escolheu que ele nascesse pobre. Existe bênção na pobreza, porque nós somos totalmente dependentes de Deus pelo pão que comemos, pela água que bebemos, pelo teto que nos abriga. Nós somos totalmente dependentes de Deus. O pobre aprende a valorizar as mínimas coisas. Por isso Jesus era um homem de dores, teve que trabalhar pesado, ter calo na mão calejada. Ele era um homem de dores experimentado nos trabalhos. Ele aprendeu uma profissão. Era pecado entre os judeus deixar os filhos crescerem sem uma profissão. Jesus tinha uma profissão. Ele era o carpinteiro de Nazaré, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto. Ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Aqui está falando de que quando Jesus Cristo foi pregado na cruz, ele foi desprezado pela multidão. Poucos olharam Jesus Cristo na cruz com amor, com lágrimas nos olhos. Poucos, pouquíssimos. Mas pela maioria ele foi desprezado. Não fizeram caso dele, caso algum. E o verso 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ora, queridos, Jesus Cristo toma as doenças que são minhas e coloca sobre ele. Jesus Cristo toma os pecados que são meus e coloca sobre ele. Jesus Cristo diz para o Pai: eu morri por este filho meu. Eu morri por esta filha minha. Eu estou agora tirando dele a enfermidade.
Eu estou tirando dele o pecado. Jesus Cristo verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades. Sabem, queridos, que era impossível Jesus morrer? Era impossível Jesus morrer, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus. Se o salário do pecado é a morte, e Jesus Cristo não nasceu pecador, ele nunca pecou, ele nasceu santo, como é que pode uma pessoa que nasceu santa, que nunca pecou, como ele poderia morrer, se a morte é resultado do pecado? Jesus não morreria, porque ele não tinha pecado. Mas como é que Jesus morreu? Porque ele se fez pecado por você. Ele assumiu os nossos pecados sobre ele. Verdadeiramente ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. Ele não tinha enfermidades, ele não tinha pecados. Mas quando os nossos pecados e enfermidades foram colocados sobre Jesus, ele se fez pecado, ele se fez maldição na cruz do Calvário. O Cristo pregado na cruz do Calvário era um Cristo cheio de pecados. Por quê? Foram os nossos pecados que estavam ali nele. Por isso ele morreu, porque ele se tornou pecado por você e por mim. Você está entendendo esta profunda verdade que Jesus está nos ensinando através do profeta Isaías? Verso 4, Isaías 53. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele não fez de conta que tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele não fez de conta que tomou sobre si os nossos pecados. Ele tomou os nossos pecados de verdade, tornou-se pecado. As nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Toda aquela multidão que estava ao redor da cruz de Cristo olhava para Cristo pregado na cruz, dizendo: ele está sendo ferido por Deus. Ele está sofrendo aí porque ele merece. Deus o desprezou. Por isso diz a profecia: e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas não era verdade. Ele estava ferido porque nossos pecados foram colocados sobre ele. Ele estava sendo oprimido, mas não pelo Pai, mas sim pelos nossos pecados colocados sobre ele. Verso 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. De toda a Bíblia, queridos, de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, existem dois textos preciosos, de ouro, profundos, na verdade. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E qual é outro texto de ouro profundo? Isaías 53. Este texto, este poema do servo sofredor de Isaías 53, ele converte almas. Ele transforma vidas. Porque não tem como você ler este poema do servo sofredor aqui e não amar a Jesus Cristo, pelo que ele fez por você. Aqui diz o verso 5. Ele foi ferido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Minhas transgressões. Eu ainda não existia quando Jesus morreu na cruz. Mas Deus conhece o fim desde o princípio. Todos os pecados que o pastor Samuel cometeria já foram colocados sobre Jesus. Os pecados que você hoje está cometendo foram colocados sobre Jesus. Queridos, Deus fez provisão para você. Nós ainda éramos pecadores quando Jesus morreu por nós. Nós ainda nem existíamos quando Jesus morreu por nós. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você tem paz? Jesus lhe oferece a paz, a minha paz vos dou, e você e eu temos a paz? Sim. Mas esta paz teve um preço, um alto preço. Aqui diz, o castigo que nos traz a paz. Este castigo estava sobre Jesus Cristo. Por isso nós podemos ter a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Jesus. Pelas suas pisaduras,
nós fomos sarados. Ele foi pisado, ele foi cuspido, ele foi esbofeteado, ele foi pregado na cruz. Queridos, todas as feridas de Jesus são saúde e são cura para você e para mim. Pelas suas pisaduras fomos sarados. E o verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Os pecados do passado, os pecados do futuro, todos foram colocados sobre Jesus Cristo. Por isso ele morreu, porque ele se tornou pecado. Por isso ele sentiu-se separado do Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele se tornou pecado. E o Pai ocultou o seu rosto. Ele se sentiu desamparado do Pai. Ele sentiu a agonia da morte eterna. Ele sentiu na cruz a agonia de uma separação eterna do Pai. Esta dor o fez morrer. Mas, queridos, foram os nossos pecados que fizeram isso. E o verso 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Ele não gritou, ele não esbravejou, ele não amaldiçoou, ele não praguejou. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Como é que você faz quando você está sofrendo? Quando você tem uma doença? Quando você tem um acidente? Quando coisas ruins acontecem na sua vida? Você pragueja? Você xinga? Você amaldiçoa? Você chuta o balde? Lembre-se, Jesus Cristo, ele estava sofrendo uma dor que ser humano nenhum jamais sentiu. Sentindo-se ferido, abandonado por Deus, mas ele não abriu a sua boca. Nós deveremos nos calar. Se formos abrir a boca, vamos abrir para dar glória ao nosso Pai. E vamos dizer, embora eu não entenda, Pai querido, tudo o que está acontecendo e por que está acontecendo tudo isso para mim e na minha vida, mas eu creio no meu Pai. Vamos falar como Jó falou, ainda que o Senhor me mate, nele esperarei. Nele esperarei. E agora o verso 8. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? A outra tradução para este verso 8 diz assim: pela angústia e pelo juízo ele foi tirado. Eu gosto mais desta tradução. Pela angústia e pelo juízo ele foi tirado. Ele foi tirado dentre os viventes da terra. Como? Pela angústia e pelo juízo. Porque o juízo de Deus contra o pecado caiu sobre ele. A ira de Deus contra o pecado caiu sobre aquele que se tornou pecado na cruz do Calvário. Pela angústia e pelo juízo ele foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Será que ele voltaria a viver? Será que Jesus Cristo, ao morrer na cruz, ele sabia que ele ia ressuscitar? Não, não sabia. Ele sabia antes da cruz. Durante o ministério de 3 anos e meio de Jesus Cristo no ministério, ele dizia que ele iria morrer, mas que ressuscitaria no 3º dia. Porém, queridos, quando ele se tornou pecado, lembre-se que Jesus não se tornou pecado ao nascer na terra, Jesus não se tornou pecado ao ser batizado, Jesus não se tornou pecado durante os 3 anos e meio do ministério, ele se tornou pecado e sofreu a ira e a separação do Pai na cruz do Calvário, quando ele assumiu, de fato, os nossos pecados sobre ele. Então ele se sentiu separado do Pai. Quem contará o tempo da sua vida? Ali na cruz, ele não tinha esta consciência de que ele ressuscitaria poucas horas depois. Não, queridos. Para ele, era uma separação eterna do Pai. Aquela mesma angústia que o ímpio vai sentir na segunda morte, depois dos 1000 anos, aquela mesma angústia Jesus sentiu às agonias da morte eterna na cruz do Calvário. Por isso, há uma pergunta aqui. Pela angústia e pelo juízo ele foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Ele voltaria a viver? Porquanto foi cortado da terra dos viventes.
Ele foi cortado da terra dos viventes, ele foi arrancado dentre os viventes. Pela transgressão do meu povo. Está claro aqui. Por que Jesus foi cortado da terra dos viventes? Pela transgressão do meu povo. Pelos meus pecados, pelos seus pecados. Isso é cristianismo. Isso é negado no islamismo. No islamismo eles dizem que Jesus não morreu na cruz. Queridos, o islamismo surgiu em 620. Maomé nasceu em 570. E o islamismo foi criado, foi estabelecido e se espalhou do ano 620 para frente. Ou seja, 5 a 6 séculos depois do cristianismo. Depois da morte de Jesus, surge uma religião ensinando que Jesus não morreu na cruz. E muitos estão pensando que esta é uma religião de Deus e que o Alá é Deus, o Deus da Bíblia. Não, queridos, o Alá do islamismo não é Deus e não é o Deus da Bíblia. Porque ele diz que não tem filho. E o cristianismo, que eu creio, a minha Bíblia diz que Deus tem um filho chamado Jesus Cristo, que morreu. O islamismo nega a morte de Cristo na cruz, que é o centro da mensagem cristã. Por isso, queridos, aqui diz que ele morreu pela transgressão do meu povo, foi ele atingido. E o verso 9. O verso 9 diz, puseram a sua sepultura com os ímpios. Ele foi sepultado entre os pecadores. No mesmo lugar onde os pecadores eram sepultados, ele foi sepultado. Ele foi crucificado no meio de 2 ladrões. Ele morreu no meio de 2 ímpios. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Por que com o rico na sua morte? Porque foi um homem rico que deu para ele a sua sepultura. José de Arimateia, ele amava Jesus Cristo. E ele, quando Jesus Cristo morreu, ele se ofereceu, ele apresentou-se diante de Pilatos e disse, eu quero o corpo de Jesus. E doaram o corpo de Jesus para ele. E ele, então, tirou Jesus Cristo da cruz, envolveu num lençol e colocou num túmulo que era dele. E ele era um homem rico. Veja a profecia aqui, feita 700 anos antes de Cristo nascer, de que ele na morte seria colocado com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça. Durante os 33 anos de vida na terra, ele nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Jesus Cristo não tinha inclinação para o pecado que nós temos. Muitas vezes nós não pecamos, mas tínhamos vontade de pecar. Jesus não tinha essa vontade de pecar. O pecado era para ele repulsivo. É isso que o Espírito Santo gera em você, uma repulsa pelo pecado. O ímpio vive pecando. Os salvos em Jesus Cristo decidem não mais pecar, mas ainda têm tendência para o pecado. Mas pela santificação, pela contínua santificação e comunhão com Jesus Cristo, o pecado vai se tornando repulsivo, cada vez mais repulsivo, deixando de ser atrativo para você. Aleluia por esta bênção. Queridos, a natureza santa de Jesus vai sendo gerada em você gradualmente, diariamente, e você vai sentindo repulsa, ojeriza pelo pecado. Aqueles pecados que o atraíam, agora para você são repulsivos. Bendito seja o Deus que vai colocando a mente de Jesus em você e em mim, dando-nos os sentimentos de Jesus, o caráter de Jesus Cristo e santificando a nossa mente, escrevendo na nossa testa, santidade ao Senhor. Aleluia! Na parte de quinta-feira, uma transformadora oferta de reparação. Queridos, Jesus não morreu como mártir. Ele decidiu morrer espontaneamente. Ele decidiu se submeter à vontade do Pai. Faça-se a tua vontade, não a minha. Ele não morreu como mártir. O mártir era aquele que é levado para a fogueira contra a sua vontade. O mártir não é aquele que está pedindo para morrer. Mas Jesus Cristo, ele disse, eu vou morrer pela família humana. Eu salvarei a família humana, custe o que custar. Por isso ele disse, eu dou a minha vida e torno a tomá-la. Ele doou a sua vida.
Não é que tiraram a vida dele. Ele doou voluntariamente. Este é o evangelho da salvação. Abra sua Bíblia em Isaías 53. E agora vamos ler os versos 10 em diante. Aqui no verso 10, Isaías 53 diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo. Como, queridos? Como agradou ao Senhor Deus, o Pai? Como agradou a Ele moê-lo ou quebrantá-lo? Queridos, era da vontade do Pai que Jesus Cristo morresse na cruz? Sim ou não? Sim, era da vontade do Pai. Jesus nasceu nesta terra para morrer. Como eu disse em outras ocasiões, Jesus não veio fazer um turismo na terra. Jesus não veio passear pela terra. Ele nasceu já com uma missão de morrer. E há pessoas que pensam, não, mas ele morreu porque ele foi rejeitado pela nação de Israel. Não, não foi porque foi rejeitado pela nação de Israel. Outros dizem, ele morreu porque Judas o traiu. Não, não foi porque Judas o traiu que ele morreu. Por que é que Jesus morreu? Porque esta era a missão dele. Mesmo que Israel o abraçasse como Messias, ele teria que morrer. Não há salvação, não há perdão sem sangue. O sangue daquele cordeirinho, lembram-se vocês do primeiro cordeiro que foi morto lá no Jardim do Éden? E Deus arrancou as folhas de figueira de Adão e Eva e os vestiu com a pele do cordeiro? Aquele cordeirinho que começou a morrer lá no Jardim do Éden e continuou sendo morto, ano após ano, século após século, durante todos esses 4.000 anos de pecado, esse cordeiro era simbólico, profético, apontava para o Cordeiro de Deus que um dia viria e morreria pelo homem. Jesus teria que morrer. Se não fosse pela traição do seu próprio povo, se não fosse pela traição de Judas, ele morreria pela mão dos romanos, mas ele morreria para a salvação nossa. Ele veio para morrer. Então, queridos, quando diz aqui no capítulo 53 e no verso 10, todavia ao Senhor, se referindo ao Deus Pai, agradou moê-lo, agradou quebrantá-lo, é porque ele teria que morrer, senão o Pai teria tirado o cálice amargo da morte. Quando Jesus por 3 vezes pediu, passa de mim este cálice, o Pai teria tirado o cálice se o Pai não quisesse que ele morresse, mas o Pai queria que ele morresse. Filho, você nasceu para morrer. Por favor, fique firme na sua missão. Beba o cálice amargo da morte. Por isso, neste sentido, a Bíblia diz aqui, a profecia diz, agradou ao Pai quebrantá-lo, moê-lo, fazendo-o enfermar. Ele assumiu sobre ele os nossos pecados. Porque a transgressão da lei de Deus, tanto Lúcifer no céu, quanto Adão e Eva no Jardim do Éden, eles transgrediram a lei de Deus, e a lei de Deus exige a morte do transgressor. Alguém tinha que morrer. E Jesus disse, eu morro pelo pecador. Eu não morro por Lúcifer, mas eu morro por Adão e Eva, eu morro por todos os descendentes de Adão e Eva. Então, queridos, agradou ao Pai quebrantá-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação pelo pecado. Jesus Cristo, sua vida foi colocada como expiação pelo nosso pecado. Lembram-se vocês que no dia 10 do 7º mês, no dia da expiação, no santuário terrestre, no dia 10 do 7º mês, dia da expiação, 2 bodes eram escolhidos. Um representando Jesus, outro representando Satanás. O bode representando Jesus era morto e com o sangue daquele bode, o sacerdote, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo e fazia a purificação do santuário. Mas o bode representando Satanás não era morto. Não derramava o sangue. Ele recebia os pecados que ele fez com que o povo de Deus cometesse, recebia os pecados sobre ele e era levado para o deserto. E lá ele era deixado no deserto para morrer. Mas o sangue dele não era derramado. Não confunda a purificação dos nossos pecados ou a expiação feita no santuário da terra, e hoje está sendo feita essa mesma expiação no santuário celestial. Desde 1844, o dia da expiação no santuário celestial está sendo processado, o dia da expiação. O grande dia da expiação no santuário celestial. Mas é tudo feito pelo sangue de Jesus Cristo. Satanás não participa. Satanás não participa. Quando Jesus deixar o Santíssimo do santuário celestial, então ele, ao sair do Santíssimo, ele vai colocar sobre a cabeça de Satanás a culpa de todos os pecados que ele fez com que os filhos de Deus cometessem e que os ímpios também cometessem.
E ele vai pagar por tudo isso. Ele vai ser queimado, pagando por todos os pecados. Porque ele é o pai do pecado, a raiz do pecado. Mas, queridos, aqui diz, no capítulo 53 de Isaías, nós estamos lendo o verso 10. Todavia, ao Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Ele é a nossa expiação. Ele é o bode que é morto, simbolizado no santuário da terra, mas no santuário do céu, o bode é Jesus Cristo. Ele está vivo. O sangue já foi derramado. Ele morreu uma só vez. E aqui diz, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Jesus Cristo está vendo a sua posteridade. Está vendo a sua descendência de santos. Jesus Cristo tem uma descendência de santos, uma semente santa na terra. Verá a sua posteridade, prolongará os dias. Ele está vendo a eternidade que será concedida a toda a sua descendência. A eternidade que pertence a Jesus é a mesma eternidade que está sendo dada para toda a sua descendência, toda a sua posteridade. Verá a sua posteridade com alegria, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor. Jesus Cristo tem prazer nos santos, resgatados pelo seu sangue. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Haverá prosperidade na mão de Jesus Cristo. Haverá muito prazer e alegria dele contemplar os resgatados pelo seu sangue. E o verso 11, o trabalho da sua alma ele verá. Queridos, depois que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e subiu ao céu, ele está vendo o trabalho da sua alma. Valeu a pena morrer, valeu a pena se tornar homem, um de nós. Valeu a pena porque ele vê milhões e milhões se convertendo. Você é fruto da salvação em Jesus Cristo. O Evangelho chegou até você. O trabalho da sua alma, diz o verso 11, ele verá. Está vendo. Você ouvindo. Ele está vendo. Você ouvindo esta lição. Este estudo da palavra de Deus. Ele vê em você conversão. Ele vê em você arrependimento. O trabalho da sua alma ele verá e ficará o quê? Satisfeito. Ele fica satisfeito. O pai diz para o filho, valeu a pena, não é mesmo, filho? Valeu a pena. Você por 3 vezes pediu, passa de mim este cálice. E eu disse, não vou passar este cálice. Mas valeu a pena, não é mesmo, filho? Jesus Cristo diz, sim, pai, valeu a pena. Eu estou satisfeito. Com o seu conhecimento, diz o verso 11, o meu servo, o justo, justificará muitos. Ele é justiça nossa. Justificação pela fé. Não existe salvação pelas obras, não. Salvação é pela fé em Jesus Cristo. É pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é quem nos justifica. Ele é quem nos santifica. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele levou sobre nós as nossas iniquidades. E o verso 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, a recompensa eterna, no novo céu e na nova terra, quando ele vai repartir com os grandes. Quem são os grandes? Os 12 reis. Os 12 reis que vão se assentar em 12 tronos, como diz lá em Mateus capítulo 19, que os apóstolos de Jesus vão se assentar sobre 12 tronos para julgar as tribos de Israel, o Israel espiritual, as 12 tribos da nova terra. Queridos, Jesus Cristo vai repartir com eles o despojo, as bênçãos da herança. As bênçãos da herança serão repartidas com todas as 12 tribos que vão se estender por toda a nova terra. Mas no centro, onde estará a nova Jerusalém, ali estará o trono do Pai, o trono do Filho. E ali viremos. E ali nós vamos vir, sábado após sábado, adorá-lo. E lua nova em lua nova, viremos ali também comer do fruto da árvore da vida, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Não recuou da morte, por isso ele merece.
e foi contado com os transgressores, morreu entre os transgressores, ímpios, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, os teus pecados, os meus pecados, e pelos transgressores intercede. Temos um intercessor, sim, temos um Salvador. Para que viver com o pecado, se Jesus Cristo nos perdoa? Por que fazemos a vontade de Satanás, se foi Jesus quem morreu por nós? É Jesus que nos ama. Satanás não nos ama. Queridos, é Jesus Cristo que intercede por você. É Jesus Cristo que ressuscitou por você. Sabem, queridos, o professor Sir Alfred Ayer, ele é um filósofo de Oxford, bem conhecido pela sua antipatia ao cristianismo. Ele escreveu: como é que os cristãos podem encarar tal ridículo sem mudar de posição? Por que nos apegarmos à velha e rude cruz? Ele estava ridicularizando a cruz de Cristo. E insistirmos em sua centralidade, recusando-nos a deixar que seja empurrada para a periferia da nossa mensagem? Por que deveremos proclamar o que é escandaloso e gloriarmos-nos no que é vergonhoso? Ora, queridos, nós nos gloriamos no que é vergonhoso, na cruz de Cristo. A cruz de Cristo era loucura para os judeus, era escândalo para eles, mas é a nossa salvação. Gálatas capítulo 6, 14, Paulo diz: longe esteja de mim gloriar-me, senão em quê? Na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. É nisto que Paulo se gloriava, é nisto que você se gloria. Não importa que a cruz tenha sido escândalo para os judeus, vergonha para eles, mas para nós é a salvação. Jesus é para nós o que é a cruz. Em 1 Coríntios 2:2, Paulo diz: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E no livro Evangelismo, página 185, a serva do Senhor diz: Cristo crucificado, Cristo ressurgido, Cristo assunto ao céu, Cristo vindo outra vez, deve ser a nossa mensagem. Exaltem o homem do Calvário, cada vez mais alto, há poder na exaltação da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo ressurreto, assunto ao céu, prestes a voltar. Esta é a nossa esperança. Eu deixo com você esta esperança. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.